Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Este é o Evangelho deste domingo, 4 de julho de 2021, domingo em comemoração também a São Pedro e São Paulo, apóstolos. E é bom pararmos um pouco para pensar com Mateus, a partir de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 25, sobre, aqui nesse caso, Pedro, São Pedro. Jesus reúne seus discípulos em Cesareia de Filipo, no momento de retiro, de afastamento das multidões, para conversar com ele algumas questões que acabam por se projetar no futuro, na história, e chegarem até nós. Ele perguntou aos seus discípulos o que dizem as pessoas, o que diz o povo sobre quem seja Jesus. Responderam a ele que uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias e outros, alguns dos profetas, assim de forma indefinida. O interessante nesta fala é que Jesus é confundido com profetas e não com místicos, com representantes dos interesses dos poderosos, mas com profetas. Isto é positivo. O que não é clara nessa opinião popular é sobre quem realmente é Jesus. Esta definição a opinião popular não tem. Então, por isso, Jesus se dirige aos seus próprios discípulos aí sentados com ele, e esse pequeno vídeo demonstrou isto. Quem eles, os discípulos, dizem quem é Jesus? Antes da resposta de Pedro, que na verdade é das comunidades de Mateus, representadas aí pelo discípulo, pelo apóstolo São Pedro, é bom que nós consideremos que esta preocupação de Jesus sobre o que as pessoas pensam com ele não é uma preocupação com o marketing, com a imagem dele, nem nada com propaganda, mas saber como o povo entende e como os discípulos colhem isso nessas relações que eles, os discípulos, e elas, as discípulas de Jesus, têm com o povo. O que ouvem do povo sobre isso? E o que o povo disse sobre que Jesus era um dos profetas é uma das verdades mais aproximadas do que é uma das dimensões do messianato de Jesus, que é a profecia, é a denúncia da injustiça, da opressão, da desumanização dos pobres. E o anúncio da chegada do reino. Sem dúvida é a mais próxima. Mas ao longo da história, Jesus
sempre foi confundido com uma série de outras personagens, normalmente aliadas dos exploradores, dos poderosos, que classisticamente exerceram o poder para oprimir e explorar os pobres. Se nós trouxéssemos imediatamente esta pergunta para os nossos dias aqui no Brasil e no mundo, aqui Jesus seria confundido com dono de igreja, com curandeiro, com o uso que se faz do nome dele para levantar dízimos, ofertas e sustentar o luxo de proprietários das igrejas, confundindo as igrejas com o próprio reino que ele trouxe, coisa que não tem nada a ver, não há nenhuma relação entre isso que se desenhou que é Jesus e o Jesus de Nazaré, sobre quem nós veremos agora, daqui a pouco. Então Pedro, em nome das comunidades de Mateus, portanto, falando pelo próprio Mateus e os autores deste evangelho, cerca de 50 anos, mais ou menos, depois desse momento, chegando às comunidades de Pedro, as comunidades de Mateus, as comunidades da Galileia, as comunidades de Antioquia e da Síria, oralmente essa história aí do encontro de Jesus com seus discípulos. Pedro respondeu o que eles, os discípulos, pensam que era Jesus. Literalmente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro era a resposta das comunidades, era a resposta da comunidade discipular de Jesus, de que Jesus era o Messias. Portanto, não se confundia com os profetas ou com alguns dos profetas. Não se confundia com o reinado da religião do templo, nem mesmo com o reinado dos Césares do Império Romano. Jesus era o Messias do Deus vivo, não de um Deus morto, cultuado no templo, mas vivo, que se misturava com a realidade mostrada por Mateus ao longo do seu evangelho e que se pode perceber também nos outros evangelhos. Um Deus que não separa terra e céu, mas tudo se mistura porque ele é vivo, ativo e faz do seu Filho Jesus o Messias. O Messias que em hebraico é assim chamado para dizer sobre a missão de Jesus, que não tem nada a ver com os Messias, aqueles como Davi, Salomão e outros, e muito menos com os imperadores de Roma, mas como aquele que reina no reino sobre a humanidade que adere ao seu projeto. Ou o Cristo, como se diz em grego, Christos, que exerce a mesma função, vivo, do Deus vivo, aí presente nos discípulos de Jesus. Aí presente na realidade palestina, ativo no meio dos pobres, dos pescadores. E aí, antes de ir ao segundo momento da refrega que Pedro passou diante de Jesus, é bom que falemos um pouquinho sobre Pedro e sobre o que ele representa na comunidade de Mateus e sobre o que é a própria fisionomia da comunidade de Mateus. Pedro era um pescador, um trabalhador, um operário do serviço duro da pescaria entre as águas revoltas do lago da Galileia e do alto mar Mediterrâneo. Pedro era de uma corrente farisaica chamada Zelote, que se propunha derrubar o Império Romano pela luta armada. Pedro seguiu esse caminho da luta armada antes de seguir Jesus. Pedro, portanto, era um fariseu. Era alguém que tentava purificar a compreensão da lei,
diferentemente do que faziam os fariseus do templo, os saduceus do templo, que estão aqui embolados nessa confusão com Jesus. Portanto, se Pedro era um trabalhador, era um operário, também era um homem de lutas, que não só produzia, que não só buscava o sustento econômico e economicista, mas que buscava superar esse momento de crise com o Império Romano e de crise com o poder religioso que auxiliava a exploração. Então, é este homem que, em nome da comunidade que era composta também por muitos trabalhadores e trabalhadoras, integrada pelos mais pobres da Galileia, que Mateus chamará de prostitutas, inclusive, eram mulheres que integravam a comunidade dele. E não havia esse preconceito com estas mulheres, pelo contrário, havia acolhimento. Pedro representa tudo isto. E como trabalhador, desde a base do trabalho, da produção e da luta como zelote armado, Pedro agora na comunidade de Jesus responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Cuja resposta integra um conceito que não tem nenhuma relação com a religiosidade aí alienada ou serviçal da exploração. Era esta a resposta da comunidade petrina, era a resposta da comunidade matiana, era a resposta do movimento de Jesus, que ele era Messias, Filho do Deus vivo, que se move pelo meio desses escombros em que se transformaram as pessoas pisadas, exploradas, esbagaçadas pela barbárie do Império Romano. E isto não é nem um enfeite de minha parte, isto é muito mais cruel ainda quando se lê a história do movimento primitivo de Jesus. Mas este Pedro, que representa este aspecto assim grandioso na compreensão de Jesus, o Messias, Filho do Deus vivo, que leva a uma elasticidade tão grande, uma profundidade tão rica, que não é possível comparar com igreja, não há nenhuma igreja que se compare com o Messias, com a obra do Messias. Nenhuma igreja consegue abarcar, nenhuma igreja pode arvorar-se a dizer: não, nós somos a representação e o acontecer do Messias, Filho do Deus vivo. Nenhuma. Nenhuma ao longo da história, e muito menos hoje, quando as igrejas, na sua grande maioria, se venderam a César, se venderam ao Império Romano, se venderam ao imperialismo, se entregaram ao culto pagão desenvolvido no Templo de Jerusalém. Então, esta é a resposta de Pedro, que se acercava de Jesus, dos que se acercavam de Jesus, dos que seguiam Jesus, dos que partilhavam com Jesus no seu andar, no curar, no libertar, no estender as mãos para os mais empobrecidos e miseráveis da Galileia. Mas esse mesmo Pedro, quando Jesus disse mais adiante que ele deveria ir para Jerusalém, mencionar Jerusalém nesse contexto aqui é mencionar a sede não somente da matança de animais para o culto desenvolvido no templo, para a matança dos pombos, mas a matança dos pobres, dos sediciosos, dos revoltosos, dos que se iravam contra o Império Romano. E nesta altura em que é escrito e é publicado o Evangelho de Mateus, já se queimara o templo, já se queimara Jerusalém inteira, já se destruíra tudo e se matara mais de 40 sacerdotes revoltosos do próprio judaísmo, do próprio culto, que não suportaram mais a exploração, se rebelaram e foram
chacinados pelo Império Romano. Eles já não serviam mais para o projeto do Império Romano. Portanto, já se sabia disso quando se lia o Evangelho de Mateus, quando se absorvia esta resposta de Pedro, que agora, quando Jesus diz que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muito, ser crucificado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro não compreendeu mais, porque o Deus, o Messias, filho do Deus vivo, não poderia morrer, segundo Pedro. Não poderia ir a Jerusalém para enfrentar toda esta sede de derramamento de sangue. Quando Jesus respondeu com dureza, muitas vezes é tão difícil a gente aceitar a crítica, né? A crítica que purifica, a crítica que produz libertação, a crítica que afasta tudo que escraviza a gente. Muitas vezes é tão difícil, né? Mas Jesus criticou duramente Pedro. Quando Pedro disse isso, Jesus disse nada mais e nada menos do que isso. Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Antes Pedro falara elogiado por Jesus, abençoado por Jesus, que ele era o Messias, filho do Deus vivo. E Jesus disseram, olha, não foi a carne, isto é, não foi esta carne sofrida, não foi esta humanidade aí subjugada, satanizada, oprimida, estraçalhada, que revelou isso. Tudo isso é muito limitado. Mas o Espírito do Deus vivo que te revelou isso, que revelou isso na comunidade, que faz isso acontecer na comunidade. Mas agora não. Agora tu falaste as coisas da carne, isto é, dos homens, não é de homens e nem de mulher, dos homens. Dos homens são esses que anteriormente aparecem criticados por Jesus, que eram os fariseus e os saduceus, que buscavam armar constantemente tropeços para Jesus, para pegá-lo, para prendê-lo, para arrastá-lo para a prisão, para matá-lo, a todo momento, o tempo inteiro. Pedro acabou por falar a língua deles. E quem é Satanás aqui? Muitas vezes há uma tendência popular, senso comum, ou uma tendência até dos exploradores da religião, de espiritualizar tudo. Dificilmente alguém desse meio pergunta, mas o que é Satanás? É uma força transcendental? São as potestades do ar? É uma força que digladia com Deus a todo momento? É uma outra criatura poderosa ou é uma outra divindade do mal? O que é Satanás? Afinal, Jesus disse, olha, para trás, Satanás, chamou o seu apóstolo, chamou o seu discípulo, chamou o líder desta comunidade de Satanás. Mas o que é Satanás? É fácil de responder, o próprio Mateus responde. No capítulo 4, quando o Espírito, o sopro da nova vida, o sopro da nova humanidade, o sopro que faz Jesus ser Messias, depois do batismo, quando tudo se abriu, céu e terra se juntaram, este mesmo Espírito o conduziu para o deserto e lá Jesus teve um embate com o demônio, que aqui até certo momento, o capítulo 4 é chamado de demônio. Depois, Jesus o chama de Satanás. E este demônio, que é o chefão dos Satanáses, dos demônios, que é o Satanás, não é outra coisa
senão a tentativa de seduzir Jesus, de engambelar Jesus, de enganar Jesus, usando a fome que Jesus vivia, que muitos desta região viviam. Tanto que Jesus multiplicou os pães, e aqui nesse contexto Jesus se refere à multiplicação dos pães. Lá no capítulo 4, então, se aproveitando da fome das pessoas, como muitas vezes poderosos fazem ao se dirigirem ao povo, aos pobres, aos esvaídos, aos esfomeados, aos sedentos, explorá-los. Isso é satânico. O demônio diz para Jesus: então transforma essas pedras em pão. Serás ovacionado por fazer esse milagrinho e transformar pedras em pão. Mais adiante, aqui em Mateus capítulo 4, Satanás leva Jesus a um monte e o manda, ou ordena olhar para baixo, e dizendo a ele: olha, se me adorares, tudo isso que está aí no mundo será teu. Porque no monte é uma referência à religião, é uma referência a Moisés que foi ao monte, é uma referência às leis que foram transformadas em ferramentas de exploração, de manipulação, de opressão do povo. E Jesus disse: não enganarás ao santo Deus, afasta-te, Satanás. Satanás então é o mal, é o império romano, é a religião que se afastou do povo, se afastou dos seus propósitos originais libertadores. Isto é Satanás, é concreto. Não é algo que pega a gente pelo pescoço e faz a gente torcer a boca e babar para cá e para lá. Nada disso. É o mal opressor que massacra as pessoas e ainda tenta seduzir o Messias, o libertador, o salvador, o curador, aquele que vem dignificar as pessoas. Isto é Satanás. E Pedro caiu nas garras de Satanás, se tornou um deles. Isso quer dizer que até que esse risco de ser seduzido, ser tragado, de rejeitar a cruz, de rejeitar a luta, de se dirigir para o confronto, isso é um risco permanente, até mesmo dos mais próximos de Jesus. E se Pedro era um trabalhador, até mesmo os mais humildes, os trabalhadores, os que operam a riqueza lá na sua base, correm riscos de serem tragados por esse poderio satânico que seduz as pessoas e as submete a dizer: não vai, isso não pode te acontecer, Deus não pode permitir isso, não vai fazer esse confronto, nada de cruz, o que é isso? Por isso Jesus diz: isto não vem de Deus, isso é coisa dos, é bem definido aqui, dos homens. Os homens aqueles, os fariseus. Tu está fazendo o jogo deles. Os saduceus, tu está fazendo o jogo deles. Tu está fazendo o jogo do templo. Tu está fazendo o jogo da religião em Jerusalém. Tu está fazendo o jogo do Império Romano. Este é o grande Satanás. Então, é um alerta eterno para todos nós. Cuidado com o jogo, quando nos dividimos, quando queremos a maciez da luta, quando queremos pular da luta para os benefícios, quando queremos uma paz de cemitério, que não haja dificuldade, que não haja confronto, que não haja luta, que não haja enfrentamento, que não haja cruz, que não haja disposição de entregar a vida, que já se receba tudo pronto, isso é coisa de Satanás. Isto é o que muitos religiosos pregam pelas redes sociais, pela televisão, os púlpitos dos altares. Uma religião pastosa, uma religião satânica, uma religião sem cruz, uma religião sem enfrentamento, uma religião sem luta. Em outras palavras, uma religião sem fé, vazia de Jesus, o Messias, Filho do Deus vivo. É isso
que Pedro teve que ouvir de Jesus: afasta-te, Satanás, os teus pensamentos são um escândalo. Pensamento daquilo que habitava sua mente, sua subjetividade, o seu mais profundo espírito, que o faziam falar do jeito como ele falou, se posicionar do jeito como se posicionou, até que Pedro, conforme a leitura que está aqui, a primeira leitura em Atos dos Apóstolos, mostra que depois de tudo passado, ele foi o primeiro a se levantar em Jerusalém e dizer claramente quem tinha matado Jesus. É isso que nós precisamos relevar. Satanás está aí. Nós podemos chamá-lo de várias coisas, de fascista, miliciano, genocida, criminoso, que opta pelos interesses poderosos e nunca, jamais pelo povo. Mas isto tudo é satânico, isso tudo é Satanás. Pode chamá-lo de quaisquer agrupamentos, sistema financeiro, industrial, agronegócio, qualquer coisa. Eis aí Satanás seduzindo até mesmo as pessoas mais humildes, as pessoas que sempre estiveram na luta, as pessoas que quiseram mudar o mundo, acabaram, como Pedro, sendo seduzidas. Disseram coisas momentos antes da sua vida, momentos posteriores disseram outras coisas. E fizeram também. Isto que quer nos ensinar este evangelho de hoje. Esse evangelho de domingo, dia 4 de julho de 2021. O evangelho que nos mostra que Jesus é o Deus, é o Messias, filho do Deus vivo, que está vivo em nós. Nos instiga à luta, nos instiga a percebermos quem é de fato Jesus. Jesus Galileu, o Jesus Nazareno, o Jesus lá de Cesareia, o Jesus que ensinou os seus discípulos sentados ali na relva com eles. Jesus que confrontou a satanidade ativa no seu discípulo Pedro, na sua comunidade, no seu primeiro movimento. Jesus que quer, ainda hoje, sempre conosco, nos limpar dessa satanidade que constantemente paira sobre nós, nos desvia, nos derrota, nos acovarda, nos diminui diante da luta, diante da cruz, diante do confronto que coletivamente precisamos fazer como igreja. Igreja, aqui, nesse mesmo contexto, não tem nada a ver com as instituições milenares posteriores. Igreja é a comunidade de Jesus, dos chamados por Jesus, dos que se comprometeram com Jesus. É a assembleia dos que seguem Jesus. Eclésia, aqueles que realmente se comprometem, ouvindo o que Jesus diz e se calibrando cada vez mais com quem Jesus realmente foi, com quem Jesus realmente deve ser hoje. Que isso seja verdade para ti, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.